Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de MAM Líder, tudo para a construção. Vai construir ou reformar? Confira antes os preços e condições de materiais hidráulicos, elétricos, ferragens, ferramentas e tintas da MAM Líder. Lá você também encontra assistência técnica em fogões e aquecedores, conversão de botijão de gás para gás de rua e vice-versa. Passe na MAM, converse com o Maurício ou com a Ana e tenha a melhor qualidade pelo menor preço. A MAM Líder fica na Rua Santo Amaro, número 451, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3105-1412. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast: Pensador Louco, dos podcasts Som no Caixão, Desleituras, Necrofilmicon e Exadoff. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Alexandre Ciufi, grande amigo aqui da Bela Vista, colaborador aí financeiro do NetoCast, assim como também nas pautas do NetoCast aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Emerson, do Megafono, a plataforma que irá lhe ajudar a elaborar seu próprio podcast do zero. Acessem www.megafono.host. Repetindo, www.megafono.host. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. E aí galera, beleza caras? Aqui sou eu, Cláudio Dragão Dourado, junto com Maverick, o velho, e a Liv Cat, a chata. E a gente tá aqui para apresentar para vocês o Omega Cast, um podcast maluco, informativo e nerd por natureza. Não, um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao limite. Então não deixe levar o seu ego e ouça a gente. E você pode nos acessar no omegastation.com.br. Começa agora NetoCast Sports ao vivo. Um papo informal em tempo real sobre esporte geral. Olá amigos do NetoCast Sports, aqui é Rodrigo Bamondes e hoje vamos falar de NFL, NBA, futebol feminino e tênis. Começando pela NFL, vamos aos resultados desta rodada. Na quinta-feira, como foi Thanksgiving nos Estados Unidos, um dos principais feriados por lá, tivemos 3 jogos na quinta-feira, sendo que o normal é apenas 1. Desses 3 jogos,
Bears e Lions terminou 23-16 para os Bears. Redskins e Cowboys, 23-31 para os Cowboys. Falcons e Saints, 17-31 para os Saints. Sendo que este foi a 10ª vitória dos Saints direto, ou seja, eles venceram 10 diretos. Eles perderam a primeira partida e depois só uma sequência de vitórias até o momento. Passando para o domingo. No domingo tivemos Raiders e Ravens, com 17-34 para os Ravens. Jaguars e Bills, 21-24 para os Bills, sendo que havia muita expectativa em cima do Jaguars devido à performance que ele teve na temporada passada. E com essa 7ª derrota, se tornou a franquia com maior sequência de derrotas na atual temporada. Em seguida tivemos Seahawks e Panthers, jogaço que terminou 30-27 para os Seahawks, vitória no último lance da partida com um field goal. E com esse jogo, para vocês terem ideia, o McCaffrey, que foi o primeiro jogador do Carolina que ultrapassou 100 jardas recebidas e corridas. Ou seja, ele tem no mesmo jogo 100 jardas corridas e 100 jardas recebidas de um passe. Outro jogaço foi Browns e Bengals. Lembrando que o head coach do Browns havia sido demitido, ele foi trabalhar na parte defensiva do Bengals. A partida terminou 35-20 para os Browns. Além disso, o Baker Mayfield, que é o quarterback do Browns, fez 4 passes para touchdown, que é um recorde para os rookies, né, para os iniciantes. Com isso, o Browns chegou a 4 vitórias e 6 derrotas e um empate, que é uma campanha que eles não faziam há muito tempo. É um prognóstico legal para o Browns futuro. Infelizmente, para eles irem para ter pós-temporada, precisariam fazer o milagre aqui de ganhar todas as próximas partidas. Mas enfim, vamos agora para Patriots e Jets, que terminou 27-13 para os Patriots, com o Tom Brady quebrando um recorde com mais jardas de passe na história da NFL, incluindo os playoffs. Então, Tom Brady aí quebrando recordes. Em seguida tivemos New York Giants e Eagles, 22-25 para os Eagles. E com isso o Eagles se mantém vivo e o Giants é meio assim, dá porrada em bêbado, né? Infelizmente o Giants está numa draga lascada. A próxima partida foi entre 49ers e Buccaneers, terminando 9-27 para os Buccaneers. E nesse caso o inferno astral do 49ers continua, que é uma coisa triste para caramba, né? Tinha um prognóstico de ir bem nessa temporada e estão na draga. Cardinals e Chargers, com 10-45 para os Chargers. E o Chargers se encaminhando aí para estar na pós-temporada também. Lembrando que o Chargers nesse momento não está em primeiro da sua divisão, ou seja, ele está concorrendo pelas vagas de wild card, mas ele está muito bem, está encaminhando para isso. Em seguida temos Dolphins e Colts, com 24-27 para os Colts. O Dolphins também, ele está aí quase no meio a meio, né? 5 derrotas e 6 vitórias. Mas ele, enfim, não tem muita gente vê como sem chance de chegar na pós-temporada. Steelers e Broncos, 17-24 para os Broncos. Só para lembrar, a última vitória dos Steelers em Denver foi no ano de 2009, na semana 9 daquela temporada. Imagina. Passamos também para Packers e Vikings, 17-24 para os Vikings. E com isso o Packers está se afundando. Já se especula muito que se o Packers não chegar na pós-temporada, o head coach, o Mike McCarthy, vai ser dispensado. Vale a pena citar que o Packers tem um dos melhores quarterbacks da liga, talvez um dos melhores da história, que é o Aaron Rodgers. E é uma tristeza de ver o time, sem ser um time consistente, que tenha chances reais de chegar nos playoffs e ir até o Super Bowl, talvez. E para fechar a rodada, na segunda-feira tivemos o Monday Night Football entre Titans e Texans. Terminou 17-34 para os Texans. E os Texans estabeleceram um recorde para a franquia de 8 vitórias em sequências com isso. Ou seja, o Texans perdeu as 3 primeiras partidas e de lá para cá só vem ganhando. E essa foi a semana de descanso para Rams e Chiefs. Lembrando que semana que vem, a partir da 13ª rodada, todos os jogos serão completos, ou seja, todos os descansos de time já foram e agora daqui para frente todos vão jogar. Os 32 times vão ter partidas durante a semana. E a próxima semana começa nessa quinta-feira
com Saints e Cowboys. Lembrando que os jogadores já estão aí soltando gracinhas um para os outros. Passando para o Jacksonville Jaguars, o running back Leonard Fournette está suspenso pelo próximo jogo devido a uma briga que ele teve com o jogador defensivo do Buffalo, Chuck Lawson. Aquele senta lá, Cláudia, e vai ver o dano que você vai causar para o seu time a ausência desse running back aí. E agora vamos falar do caso do Reuben Foster. Esse jogador, ele é um linebacker, ele estava com o San Francisco 49ers e foi dispensado pelo time por conta que ele foi uma suspeita de violência doméstica, ou seja, ele foi acusado de violência doméstica e o time preferiu liberá-lo. Porém, o Washington Redskins está precisando desse tipo de jogador e pediu para poder contratá-lo. Só que o que acontece? Como ele saiu por questão fora do campo, né, uma questão de violência doméstica, ele está numa lista da NFL onde ele é proibido dele ser contratado, dele participar de dinâmica, etc., para ser exemplo, né, do que acontece. Então, o Washington Redskins está tentando negociar com a liga para ver se consegue liberar ele e aí consegue formalizar a contratação do jogador. E agora vamos para como estão os playoffs nesse momento. Pelo lado da AFC, na primeira posição estão os Chiefs, na segunda o Patriots, na rodada de wildcard estão Ravens e Texans e Chargers e Steelers. Ainda na busca, né, que ainda tem alguma chance, Colts, Dolphins, Bengals, Broncos, Titans, Browns, o Bills. Aí daqui com 3 para baixo, de 3 vitórias para baixo, são assim, talvez tenha alguma chance em algum momento, mas já era. Passando para a NFC, nós temos na primeira rodada, primeira posição, temos o New Orleans Saints. Em segunda, o Los Angeles Rams. Ambos estão com 10 vitórias e 1 derrota. No rodada de wildcard estão Washington Redskins com 6 vitórias e 5 derrotas e Chicago Bears com 8 vitórias e 3 derrotas. E do outro lado estão Minnesota Vikings com 6 vitórias, 4 derrotas e 1 empate. E o Dallas Cowboys também. Então eles estão aí disputando, nesse momento, como estão os playoffs. E ainda na busca nós temos Seahawks, Panthers, que foi esse último jogo, que aí os Seahawks ganharam maior projeção, né? E os Panthers poderiam ter entrado no wildcard se tivesse vencido. Eagles, Packers, Falcons, Buccaneers, Lions. Esses aqui ainda têm chances, os outros têm chance remotíssima ainda de se classificarem. E agora vamos passar para a NBA. No dia 26 jogaram Houston Rockets e Washington Wizards, e com o recorde do Harden de fazer 54 pontos, que é a maior pontuação dele na carreira em um único jogo. Porém, isso não foi suficiente para os Rockets ganharem dos Wizards. O jogo terminou em 135-181 no tempo extra, na prorrogação. E sendo que o John Wall fez 36 pontos, incluindo 6 que foram no overtime, na prorrogação, né? E, enfim, foi uma triste derrota para os Rockets, que parece que estão com a defesa perdida. Passando para Milwaukee Bucks e Charlotte Hornets, o Charlotte Hornets fez um grande jogo e ganhou por 110-107 com o Kemba Walker e o Jeremy Lamb fazendo 21 pontos cada um. Passando agora para Boston Celtics e New Orleans Pelicans, que terminou em 124-107 com Kyrie Irving fazendo 26 pontos, 10 assistências e uma bola de 3. E a tristeza do Cavs não tem fim, com o Timberwolves ganhando deles em casa de 102-95, ou seja, Minnesota Timberwolves ganharam dos Cavs na casa do Cavs por 102-95. Nem vale falar, porque infelizmente o Cleveland Cavaliers está apanhando para caramba. Para finalizar a NBA, vamos falar de Golden State Warriors. O Warriors está com o pivô DeMarcus Cousins, que tinha feito aquele contrato de uma temporada. Ele está
espera-se que ele retorne para o jogo após o Natal. E aí, sinceramente, hoje o Golden State Warriors já dá medo, mesmo com o Stephen Curry machucado. Imagina agora com o DeMarcus Cousins, se ele voltar 70% do que ele era, será assustador para os demais times da NBA. E agora, passando para o futebol feminino, com um total de 16 partidas e 51 gols marcados, a fase de grupos da Libertadores feminina acabou. E as semifinais foram definidas e serão disputadas na próxima quinta-feira, 29, às 20 horas e depois às 22h30, na Arena Amazônia. Os times classificados foram Atlético Huila, que foi o primeiro colocado no grupo A, o Hulk da Amazônia, o Iranduba, primeiro colocado do grupo C, e o Santos com as Sereias da Vila, que foi o primeiro colocado do grupo B, que vai disputar contra o Colo-Colo, que foi o segundo melhor colocado geral. O Brasil foi o único time que teve 3 representantes e apenas o Audax ficou fora. Lembrando que o Audax era aquele Audax, era o Corinthians Audax, só que quando houve a separação, o Audax que ficou. Então a chance do bicampeonato do Audax, enfim, morreu na praia. Desde o início a campanha não foi favorável, porque o time de Osasco sofreu uma derrota logo no primeiro jogo por 1-0 do União Espanhola do Equador, e sem somar pontos ele enfrentou em seguida o classificado Atlético Huila, que venceu por 1-0, e no último jogo da fase de grupos, ainda com chance de classificação, venceu o Peñarol por uma goleada de 4-0. Ao final da última partida contra o time do Uruguai, o Audax era o segundo melhor colocado e estava com a classificação garantida caso o Colo-Colo tropeçasse contra o Deportivo Ita, o que não ocorreu. A primeira semifinal será entre Atlético Huila e Iranduba, e o time colombiano terminou em primeiro do grupo A, somando 6 pontos e desempatando com o Audax, segundo colocado do grupo, por conta de gols a favor. A campanha do time foi vitória de 3-0 em cima do Peñarol, vitória de 1-0 em cima do Audax e vitória de 3-1 contra o União Espanhola. O próximo jogo o clube vai ter 2 desfalques, que é a Liana Salazar e a Hasled Rincon, que estão suspensas por cartões amarelos. Agora passando para o Iranduba. O Iranduba terminou a fase de grupos com o primeiro lugar do grupo C, somando 5 pontos e empatando com o Ayurquiza, mas com um número maior de gols marcados. O Hulk da Amazônia não teve nenhuma derrota. No primeiro jogo venceu Flor de Pátria por 2-1. Na segunda rodada empatou com o Cerro Porteño por 2-2 e na última novamente o empate com o Ayurquiza. Uma campanha não tão exemplar, mas classificou o time para as semifinais. O desfalque do próximo jogo é a capitã Jennifer Becker, que está suspensa por 2 cartões amarelos, sendo um contra o Cerro Porteño e outro contra o Urquiza. Do outro lado vem o Santos, as Sereias da Vila, contra o Colo-Colo. Um confronto que se repete já que ambos os times são do grupo B. As Sereias da Vila estão em busca do tricampeonato e vieram como favoritas para o torneio. Já o Colo-Colo foi o primeiro time fora do Brasil a conquistar a Libertadores e está em busca de um segundo título. O time do Colo-Colo é conhecido como Las Guerreras Albas e teve apenas um tropeço, que foi justamente contra o Santos no primeiro jogo, que terminou 4-1 para o Santos. Em seguida, a goleada foi revertida para o time chileno, que venceu o Sport Girls por 5-0, e para garantir a classificação, mais uma vitória contra o Deportivo Ita por 4-2. E o time terminou na melhor segunda posição de todos os grupos. Já o Santos, que desde o início é dado como favorito para o torneio, teve uma campanha impecável com 3 vitórias, sendo 2 goleadas. A primeira vitória foi contra o Colo-Colo por 4-1, a segunda contra o Deportivo Ita por 6-0 e a última contra o Sport Girls por 3-0. Com o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato, e tendo balançado a rede 13 vezes tomado apenas um gol, as Sereias da Vila se classificaram em primeiro lugar do grupo B com 9 pontos, sendo também o melhor time no geral. E antes de fechar aqui a coluna do futebol feminino, queria falar de 2 notícias importantes. Primeiro, a CBF estuda a volta da Copa do Brasil Feminina, de acordo com o presidente Coronel Nunes. A última edição da competição aconteceu em 2016 e o dirigente está em Manaus para acompanhar a Libertadores Feminina, que acontecerá no próximo dia 2 de dezembro, e com isso ele está pensando em retornar à Copa do Brasil Feminina, o que seria de muita importância para a disseminação do esporte. E por último, eu quero me desculpar aqui da Conmebol, porque eu venho criticando a Conmebol por não atualizar o site do futebol feminino, da Libertadores Feminina.
por ter vários problemas de comunicação, por, enfim, ser patético. E aí eu achei que isso aí era preconceito contra as meninas, mas depois do que aconteceu aí na final da Libertadores masculina, eu tô vendo que não, que realmente é a questão da gestão da Conmebol, que é desse jeito mesmo, confusa, e que não consegue se entender, né? E até o momento, a gente está na quarta-feira e ainda não temos a final da Libertadores masculina. Então, nesse ponto, eu tô achando que a Libertadores feminina está otimamente organizada e quero pedir desculpas aí à nossa querida Conmebol. Passando para o tênis, vamos começar com os rankings. No ranking feminino, em primeiro lugar, temos Simona Halep, da Romênia. Em segundo, Angelique Kerber, da Alemanha. Em terceiro, Caroline Wozniak, da Dinamarca. Em quarto, Elina Svitolina, da Ucrânia. Em quinto, Naomi Osaka, do Japão. Em sexto, Sloane Stephens, dos Estados Unidos. Em sétimo, Petra Kvitova. E em oitavo, Karolina Pliskova, ambas da República Tcheca. Em nono, Kiki Bertens, dos Países Baixos. E fechando o ranking do top 10, Daria Kasatkina, da Rússia. Passando agora para o ranking masculino. Na ATP temos em primeiro Novak Djokovic, da Sérvia. Em segundo, Rafael Nadal, da Espanha. Em terceiro, Roger Federer, da Suíça. Em quarto, Alexander Zverev, da Alemanha. Em quinto, Juan Martín del Potro, da Argentina. Em sexto, Kevin Anderson, da África do Sul. Em sétimo, Marin Cilic, da Croácia. Em oitavo, Dominic Thiem, da Áustria. Em nono, Kei Nishikori, do Japão. E fechando o top 10, John Isner, dos Estados Unidos. O melhor brasileiro colocado no ranking da ATP é Thiago Monteiro, na posição número 123. 123º. De notícias relevantes, temos o retorno de Rafael Nadal aos treinos após cirurgia para retirada de objeto na junta do tornozelo. E após 118 anos, a Copa Davis vai mudar o seu formato, mas não sem antes celebrar seu último campeão neste formato, que foi a Croácia. O time croata passou por cima do time da França e terminou a competição neste último dia 25. Essa vitória teve um gostinho de redenção para o ano de Marin Cilic, que até agora estava com resultados abaixo do esperado. E agora, se você quer saber mais notícias sobre o tênis, vá lá no site do Jeff, no Tenistas em Ação, ouça o podcast e saiba muito mais sobre tênis. Ah, seu negócio não é tênis, seu negócio é NBA, então ouça lá o Big Tree. O Big Tree está chegando, o site já está no ar, você pode consultar em podbig3.com.br, podbig3.com.br, o site está lá, a gente está começando a botar conteúdo lá dentro, daqui a pouco o podcast já vai estar disponível aí no seu agregador. Bem, por hoje é só, pessoal, até a próxima semana. Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, podcast nordestino. A gente aborda diversos temas, nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o EitaCast, cultura e reflexão. Valeu! O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Olá a todos, eu sou o Julian Catino do Por Outro Lado Podcast e vou falar sobre a Libertadores. Sábado 24 de novembro de 2018, começo de uma bela tarde de sol, céu sem nuvens no centro de Buenos Aires. O ônibus que leva os jogadores do Boca Juniors para a final da Copa Libertadores encara torcedores do seu arquirrival River Plate na última curva antes de entrar na reta final para chegar no estádio deles, o Monumental de Núñez. É uma tragédia anunciada.
Os 8 ou 10 seguranças de moto nada podem fazer contra os torcedores que gritam, arremessam latas, garrafas de água, pedras, e o ônibus é seriamente atingido, machucando vários dos atletas do Boca. Os torcedores que esperavam um espetáculo, que compraram entradas e queriam ver a grande final depois do empate por 2-2 no campo do Boca Juniors, na Bombonera, foram informados depois de muita espera que o jogo não aconteceria, era óbvio, e aconteceria sim no dia seguinte, no domingo. Eles, esperançosos, voltaram a lotar o estádio no domingo, ficar na fila no sol, deixar o carro vários quarteirões longe do estádio por recomendação de segurança, pagar a água a 100 pesos, ou seja, aproximadamente uns $3 a garrafinha de 75 ml, para novamente engolir a frustração e voltar para casa porque o jogo novamente não aconteceu. Entre os jogadores atingidos está nada mais e nada menos do que o capitão do time chinês, Pablo Pérez, com uma úlcera na córnea no olho esquerdo, pelo laudo numa clínica particular feita às pressas, correndo no sábado enquanto os jogadores ainda estavam concentrados. Isso além de jogadores atingidos pelo gás pimenta, com vômitos, alguns com arranhões nas pernas. Quem viu os vídeos sabe que saiu barato, poderia ter sido muito pior. E desde as profundezas do inferno até dos mares gelados do Polo Norte apareceram vários vídeos, fotos do ocorrido, choveram teorias estapafúrdias do que aconteceu, estava acontecendo e ainda aconteceria no futuro com os dois times. Nadando nesse mar de pipocas e cervejas estocadas junto com incertezas do futuro do país, do futebol e tudo mais, os torcedores, os jornais, os twitters, youtubes, craques, os jogadores, o mundo inteiro aguardavam os representantes da Conmebol e dos dois times para deliberar e chegar num acordo que possa agradar a todos. O que, obviamente, caros amigos, era impossível. Bom, o vexame já aconteceu. Milhares de jornalistas viajaram para o sul do sul do sul do mundo para constatar o óbvio. Continua sendo um país inadaptado ao jogo limpo. A nossa personalidade de mafioso domina nossa persona. Antes que o nosso lado criativo possa se mostrar nessa esquizofrênica personalidade fragmentada que é a Argentina, como toda a América Latina também é um pouco. Conmebol pressionou até a exaustão para que houvesse jogo, mas não havia ambiente, situação nem condições físicas ou psicológicas de que isso acontecesse. Vai tentar convencer as partes a jogar numa data ainda em dezembro de 2018. Vamos acreditar. River Plate lamentou o ocorrido, mas queria jogar, é claro, desde que o adversário estivesse em condições. Ainda quer jogar, e com o estádio a seu favor, já que o primeiro jogo teve torcida boquense em peso. Boca Juniors tentou adiar o máximo que pôde para agradar a Conmebol, é claro, mas depois decidiu não mais jogar no gramado, jogar a estratégia, dos advogados e pleitear os pontos da partida e, consequentemente, a Copa. A cidade de Buenos Aires expulsou o responsável da Secretaria de Segurança, Martino Campo. Ele já foi ligado ao autor dirigente do Boca, o Angelici, que teria deixado um raro cheiro boquense no ar. Mas o presidente argentino Macri também foi ligado ao clube, só que ele é o principal responsável de toda essa parafernália para que tenha o jogo. Então talvez isso não signifique tanta coisa. Em todo caso, a cidade já escolheu e guilhotinou seu culpado. Agora o jogo continua na papelada, entre gravatas exaltadas discutindo cláusulas e incisos. Os dribles viraram falácias e os chutes serão dados por canetas. O que eu posso esperar agora? Gostaria de ter visto um jogo de futebol, mas acredito que isso não acontecerá. Que vença a gravata melhor apresentada e a pipoca e a cerveja, sei lá, a gente usa no Natal. Muito obrigado a todos. Foi Julián Catino, muito triste, esperando que ainda tenha jogo em algum lugar do planeta. Tchau!
Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Suprabá, povo! Pois bem, hoje estou aqui de volta, né? E para falar sobre 2 campeonatos que terminaram e um que já está com o campeão definido. Então vamos a eles. Primeiro, os 2 campeonatos que terminaram. O primeiro foi a Fórmula 1, que rolou nesse domingo o GP de Abu Dhabi. E a classificação da corrida foi a seguinte: o Hamilton foi o primeiro, como sempre. O Vettel foi o segundo, o Verstappen o terceiro. O Ricciardo foi o quarto. O Bottas foi o quinto. O Sainz foi o sexto. Leclerc o sétimo. Pérez o oitavo. Grosjean o nono. Magnussen o 10º, e o 11º foi um cara que agora está saindo da Fórmula 1. Ele vai agora disputar muito provavelmente a Fórmula Indy, que é o senhor Fernando Alonso. O Alonso, ele em toda a sua carreira na Fórmula 1, disputou 314 grandes prêmios, sendo que foram 312 corridas, teve duas em específico que ele não chegou a correr, ele disputou o final de semana, na sexta, sábado, enfim, mas ele não correu. Foram 97 pódios, 32 vitórias, 2 títulos e 1.899 pontos. Aí que pensa, né? Pô, nem pro Alonso ficar em 10º e fazer 1.900 pontos. Mas coisas da vida. Ele foi o primeiro e até agora é o único espanhol campeão da categoria. Na época ele foi o piloto mais jovem a ganhar uma temporada. Ele foi ultrapassado depois pelo Vettel. E ele foi o mais jovem piloto na época a ganhar uma corrida. Isso tudo pela Renault, né? Que nem eu falei, ele foi ultrapassado pelo Vettel na primeira temporada que ele ganhou na Red Bull. E em corridas ele foi ultrapassado pelo Max Verstappen, que ele, no ano retrasado, ele ganhou a primeira corrida dele na Fórmula 1. E com isso ele é o piloto mais jovem da história a ganhar uma corrida. Na época ele tinha 17 anos, o Verstappen. Pois bem, continuando aqui, com isso, né, o nosso querido Alonso ele vai agora buscar novos rumos e tal. Pessoalmente ainda bem, porque ele estava pilotando uma verdadeira chaleira na McLaren. Ele não, pra você ver, ele não conseguiu nem pontuar na última corrida dele na Fórmula 1. A McLaren era sofrível. Ele entrou na McLaren num novo projeto que a equipe tinha, envolvia a Honda junto. Não deu certo, a Honda tiveram que trazer a Renault, ainda não está dando certo, mas enfim, coisas da vida. Então vamos lá. Com isso, como que ficou a classificação de pilotos? O Hamilton já era campeão, tem agora 408 pontos. O Vettel é o segundo colocado, 320. O Raikkonen o terceiro com 251. O Verstappen, graças a esse pódio, ultrapassou o Bottas. Ele tem 249, quase chegou no Raikkonen. E o Bottas tem 247. O Bottas ele está na melhor equipe do campeonato, ficou na 5ª colocação. O Ricciardo terminou, tá lá atrás com 170. Aí
tinha a corrida, né, dos 6 melhores, por assim dizer, os 6 melhores pilotos, as 3 melhores equipes, e daí tinha disputa para ver quem era o melhor do resto, que no caso era para ver quem ficava com a 7ª colocação, que era o melhor entre as 3, tirando as 3 equipes. É quase como você ser o melhor do segundo pelotão, né? E quem ficou com isso foi o Hülkenberg, que fez 69 pontos. O Pérez fez 62, Magnussen 56 e o Sainz ficou na 10ª colocação com 53 pontos. Nos construtores, a Mercedes foi campeã com 655. O Hamilton basicamente levou nas costas a equipe. A Ferrari fez 571. E eu poderia dizer o mesmo do Vettel, mas não chegou a ser tão grande assim a vantagem entre ele e o Raikkonen. A Red Bull 419, a Renault 122, a Renault foi a melhor do resto também. Continuando aqui, deixa eu ver. Então a Renault no resto levou melhor piloto, melhor equipe. A Haas tem 93, McLaren 62, Force India 52, Sauber 48, a Toro Rosso 33 e a Williams tem 7. E agora vamos falar de 2019. Como é que vai ficar isso pro ano que vem? Porque já as equipes já definiram seus pilotos, os 20 cargos já estão assumidos para 2019. E são os seguintes. Na Mercedes, continua o Hamilton e o Bottas. Bottas não teve uma boa temporada, mas mesmo assim está com moral ainda na Mercedes. Ele é um bom segundo piloto. Não atrapalha, na maioria das vezes. Na Ferrari, houve uma troca que o Leclerc ele foi para a Ferrari. Ele vai ser o segundo piloto. No teste que teve já, não me lembro se foi ontem ou anteontem, mas o Leclerc ele já andou correndo melhor que o Vettel, então ele vai dar trabalho. E o Raikkonen ele foi para Sauber. Lá na Sauber exatamente, além do Raikkonen, vai ser o companheiro de equipe dele, o Antonio Giovanazzi, como é italiano deve ser assim, Giovanazzi. O Giovanazzi tem 24 anos, ele era piloto de testes da Ferrari e da Sauber, e em 2017, inclusive, ele disputou as 2 primeiras corridas da temporada pela Sauber, porque o Pascal Wehrlein, acho que é assim, é alemão, ele entrou na temporada lesionado do pescoço. Então, com isso, o Giovanazzi ele teve que assumir nessas 2 corridas, então ele, por assim dizer, ele tem uma mini experiência em Fórmula 1 e agora ele vai ter a oportunidade de disputar uma temporada completa. O Ericsson, que estava na Sauber, né, saiu fora. Continuando as equipes, a Red Bull teve uma outra mudança, que é assim, o Verstappen continuou, Max Verstappen, e o Ricciardo saiu, ele foi para a Renault. E o Ricciardo ele saiu porque ele acredita que a Renault não vai conseguir manter o ritmo de ser a 3ª melhor equipe com o motor Honda, que agora houve uma troca, a Renault saiu da Red Bull, entra o motor Honda, a Honda ela já estava na Toro Rosso, então agora o pai e o filho usam o Toro Rosso. Ok. No lugar dele entrou o piloto da Toro Rosso, né, que é a filha da Red Bull, Pierre Gasly. E lá na Renault, continua o Hülkenberg, o Carlos Sainz saiu. O Sainz foi para onde? Para a McLaren. O Alonso tinha aposentado, né, ele entrou no lugar. E no lugar do Van Dorn, que não agradou a equipe, no lugar dele entra Lando Norris. É um inglês, tem 18 anos, ele foi o segundo colocado na F2 em 2018, que é, por assim dizer, a categoria menor
É tipo assim, é a segunda divisão, como se fosse, mas não dá acesso direto, né? Uma liga menor. É da FIA e tudo mais, é uma ideia de revelar talentos, como se fosse uma categoria de base. Tem a F1, F2 e F3, que, enfim, daí já é dividido. Enfim, é o rolo do caramba, mas a F1, a F2 é a principal, por assim dizer, é a categoria de base, é como se fosse um sub-20, já dá vaga ali direto na Fórmula 1 se a pessoa se destaca. E foi isso que aconteceu. Lando Norris ele foi segundo colocado, ele já era piloto de testes na McLaren, então ele subiu um posto, e ele já ganhou Fórmula Renault, já ganhou Toyota Racing, já ganhou a F3 europeia, então tá bem ele. Tem talento o menino, pelo que falaram. A Force India, ela vai mudar de piloto e de nome, por assim dizer. Porque o Lawrence Stroll, pai do Lance Stroll, que por coincidência está agora na Force India, por que será, né? Muito provavelmente vai mudar de... muito provavelmente não, vai mudar de nome, né? Porque houve essa compra, como não tem mais indiano gerindo a equipe, não faz sentido continuar esse nome. Então muito provavelmente vai mudar de nome. E o nome muito provavelmente vai ser Racing Point. Porque já estava competindo com esse nome, por assim dizer. Era Force India Racing Point, enfim. Muito provavelmente vai ter esse nome. Pode ser que não, pode ser que decidam por um nome, por assim dizer, melhor, que seja mais estratégico. Por enquanto é Racing Point. Então se vocês virem uma Race Point em 2019, é a antiga Force India. A Force India, ela manteve o Sérgio Pérez basicamente por uma questão financeira. O Pérez ele ameaçou entrar na justiça contra a equipe, né? Então, já que tá com uma vaga ali, melhor deixar o Pérez. E com esse mexicano saiu o Ocon. Bom, da Sauber eu já falei. Toro Rosso. Toro Rosso tinha o Pierre Gasly e o Hartley. O Gasly saiu para ir para Red Bull. O Hartley saiu por ser ruim pra caralho. Meu Deus do céu, esse cara era ruim. Mas enfim, com isso, né, na Toro Rosso, então agora o Kvyat, que ele não estava agradando em 2017, saiu. Só que como dentro da escola da Red Bull / Toro Rosso não tinha um piloto que tivesse já a categoria para competir, por assim dizer, não tivesse a licença para disputar uma Fórmula 1, tiveram que recorrer ao Kvyat. Então ele volta para a Fórmula 1 e, bem, boa sorte para Toro Rosso com ele. E junto com ele entrou o Alexander Albon, que ele é tailandês. Ele foi o terceiro na Fórmula 2 em 2018 pela Dance, enfim, é DAMS. Bem, continuando aqui, eu pulei sem querer a Haas. Ela manteve Grosjean e Magnussen, então se alguém tava com medo de perder batida em 2019, tá garantido. O Grosjean ele tá lá, tá mantido e tal. Podem deixar que ele vai fazer as barberagens dele à vontade. Ele corre bem, né? Mas ele tem um certo problema em ficar na pista. Enfim, Grosjean e Magnussen ano que vem. E a equipe que está faltando, deixa eu dar uma olhada, é a Williams, a pior equipe. Trocou tudo, né? O Stroll, né? Ele foi para Force India / Race Point, basicamente porque o pai dele tá lá agora. E com isso, e o Sirotkin, que não agradou lá na Williams, saiu também. Quem que entra no lugar? O Kubica, polonês. Ele estava na Fórmula 1. Ele sofreu uma grave batida uns anos atrás. Eu não vou saber precisar o ano. Desde então ele não voltou mais.
Daí ele tentou voltar e tal, não deu certo porque ele também teve uma batida grave nos campeonatos de rally, o que atrasou mais um pouco e tal. Daí ele já estava tentando no ano passado uma vaga, não conseguiu, e nesse ano não teve como. Ele acabou conseguindo, vai voltar, ele tem 32 anos. E ele vai disputar junto com George Russell. Ele é inglês e ele foi campeão da Fórmula 2 em 2018. Então, campeão, o segundo colocado e o terceiro da Fórmula 2, eles conseguiram ir para a Fórmula 1 de fato esse ano. Nada mal. Então, com isso a gente sai da Fórmula 1, até porque o áudio já está meio longuinho. O Neto vai me xingar hoje, certo? Mas enfim. Agora vamos falar de Série B. Na Série B acabou a última rodada, fim de papo. Tivemos a 38ª rodada, que teve os seguintes resultados. Vou falar os que não... vou falar todos. Coritiba 1-0 no Fortaleza, ganhou quando não precisava mais. Guarani 1-0 no Londrina. São Bento 2-2 com Vila Nova. Juventude 0, CSA 4. Então, assim, o CSA ele se classificou, ele subiu para a Série A com essa vitória. E foi incrível, porque, assim, em 2016 ele estava disputando a Série D. Mais precisamente em 2015 ele estava disputando a segunda divisão estadual, lá em Alagoas. Em 2017 ele disputou a Série C, foi campeão. E daí agora ele foi vice-campeão da Série B e vai disputar a Série A no ano que vem. Não disputa a Série A há 32 anos. Então é legal ver um time desse subindo. É um time que basicamente vai ter que reaprender a jogar uma Série A, né? Que desde a década de 80 não está mais lá. E vai ser interessante ver como é que vai ser. Muito provável, o mais provável mesmo é que ele seja o Paraná do ano que vem. É um time que ele vai ter muito percalço pela frente, mas vamos ver. É interessante, né? Até porque o CSA tá recheado de talento. Ele tem o Boquita, aqueles Corinthians dos tempos de... quem se lembra, o Corinthians foi um auê de craque que não vingaram naquela época. Revelou o Dentinho, o Dentinho até que tá lá no Shakhtar, eu não sei se ele tá na reserva, mas tá por lá. O Dentinho, o Felipe, goleiro, esse foi mais ou menos bem no Corinthians, foi pro Flamengo, não vingou, tchau. O Lulinha, o filho do Lula, e o Boquita. O Boquita ele foi parar no CSA. O resto eu não faço a menor ideia de onde que estão. Mas era uma geração que, pelo amor de Deus, ainda vai ganhar no Brasileirão, se não me engano. Enfim. Continuando aqui. Bom, com isso já estava definido três classificados para a Série A. Fortaleza campeão, né, 71. O Goiás, 60. Ele acabou, aliás, perdendo para o Brasil de Pelotas. Com isso ele ficou na quarta colocação. Restava definir quem que ia com ele. Quem que ia com o Goiás. E bem, Avaí e Ponte Preta deu empate. O empate levou o Avaí para a Série A. E a Ponte Preta, com isso, ficou com 60 pontos. Empatou com o Goiás no número de pontos, mas perdeu no número de vitórias. Então a Ponte Preta ela fica mais um ano na série B. Quem sabe no ano que vem volta. E vão o Avaí e o Goiás. Bom, o Avaí, no caso dele, tem que ele estava devendo salário. Agora o presidente pediu, calma, vamos esperar. Se a gente conseguir se classificar para a Série A, se a gente conseguir subir,
vai vir um bicho bom, eu vou conseguir pagar vocês e tal. Eles se uniram e conseguiram subir. Bom, continuando nos jogos, o Criciúma 2-0 no Sampaio Corrêa, Boa Esporte 0-0 com o Oeste, CRB 2-1 no Figueirense, e com isso faltava definir um rebaixado. Sampaio Corrêa tinha 38, Juventude 35, Boa Esporte 30. E o Paysandu acabou caindo, 43. O Paysandu perdeu por 5-2 para o Atlético de Goiás. Foi um jogo que foi sofrível para o Paysandu. E agora eles vão disputar a Série C junto com o Remo. Então vamos ter um clássico ou não, porque tá muito time do Norte e Nordeste lá na Série C. Acabou não subindo ninguém de lá para a Série B, porque todos do grupo B que se classificaram para as quartas subiram. O Cuiabá, o Operário, não vou me lembrar de todo mundo de cabeça agora, eu esqueci de anotar. Mas os 4 subiram e com isso meio que ficou time de menos, né, do Sul-Sudeste. Tem 5 lá. Então a Série B, a CBF, ela tá tendo que se dividir com isso. Muito em breve ela vai postar os grupos, mas ela já avisou que não tem como fazer a Série C com 38 rodadas no momento. Então vai continuar essa fase de grupos. E eles vão, quem sabe, lá para 2020 esse formato mude, mas por enquanto o que tem é isso. Então vamos ter que ver como fazer com 15 times do Norte e Nordeste para mandar. Bom, explicado tudo isso, agora a gente fala de Série A, que teve a penúltima rodada nesse fim de semana e saiu campeão nela, que é o Palmeiras. O Palmeiras venceu por 1-0 sobre o Vasco. O Palmeiras ele precisava de 2 pontos, independente do Flamengo ganhar os 2 jogos. Ele precisava de 2 pontos, ganhou, né? Fez por 3, foi campeão. Então, com isso, o Flamengo até ganhou, né? Foi 2-0 no Cruzeiro, mas não adiantou. O Palmeiras agora tem 77. E agora a gente entra naquela velha polêmica se ele é decacampeão, hexacampeão, enfim, o que ele é nesse caralho. Porque a CBF ela homologou, né, os títulos antes de 71. Então, teoricamente, o Palmeiras ele é decacampeão brasileiro. Ele tem 6 do Campeonato Brasileiro com esse nome, né, de 71 até os anos atuais, né, Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é hexacampeão e ele tem 4 títulos de antes. Então, o Léo Nossetti ele era mais indicado para falar sobre isso do que eu, porque ele é palmeirense. Mas nessa história todas as homologações, o Palmeiras acabou tendo 10 títulos e é o maior campeão nacional, né? Graças a isso. No Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, ele é o maior junto com o Corinthians, que tem 6, o São Paulo, que tem 6, e bem, outra parte a gente não comenta muito, porque é o Flamengo. E daí a gente tem aquela história de 87, segundo a Justiça é o Sport, então teoricamente o Flamengo é penta, mas enfim, tem alguns sites que dão o Flamengo como penta, outros que dão como hexa, não vou me meter nessa história. Continuando, né, o Inter ele venceu o Fluminense e ele garantiu a sua 3ª colocação. Então os 3 primeiros estão definidos, Palmeiras, Flamengo e Inter. Grêmio e São Paulo tem 63. Deixa eu continuar só aqui a rodada então. Santos 3-2 no Atlético Mineiro.
Atlético Paranaense 2-2 com o Ceará. O Vitória 0-0 com o Grêmio. O América Mineiro 0-0 com o Bahia. Corinthians 0-0 com a Chapecoense. Internacional 2, Fluminense 0. Botafogo 2, Paraná 1. São Paulo 0-0 com o Sport. Continuando, tinha parado no São Paulo. Então Atlético Mineiro tem 56. Atlético Paranaense 54. Cruzeiro 52. Botafogo 51. Santos 50. Bahia 47. Corinthians 44, escapou nessa rodada. Ceará 43, escapou nessa rodada. O Ceará estava... todo mundo pensava que o Ceará ia cair, ele frequentou bastante lá na zona de rebaixamento. Chamou um tal de Lisca doido. Ele arrumou o time, tirou ele da zona de rebaixamento, mas do que isso, garantiu ele na Série A com uma rodada de antecedência. Então parabéns pro Lisca. E... o Ceará, e agora teremos o Clássico Rei em 2019 na Série A. Fortaleza e Ceará estão lá. Bom, e agora quem está a perigo? Fluminense e Vasco tem 42, Chapecoense 41. Aí abrindo a zona de rebaixamento tem o América Mineiro com 40, Sport 39, ainda tem chances de escapar. E caiu o Vitória. O Vitória não aguentou, não conseguiu ganhar do Grêmio. E, bem, agora vai disputar a Série B no ano que vem. Boa sorte pro Vitória lá da Série B, enfim. E o Paraná, que já caiu com 22. Jogos dos envolvidos na zona de rebaixamento, para ver quem escapa. Fluminense e América Mineiro, confronto direto, até por isso que o Ceará escapou. Ceará enfrenta o Vasco, Chapecoense e São Paulo, lá em Chapecó, Sport e Santos. Então, vai ser um pega pra capar. Muito provavelmente, se eu fosse apostar alguma coisa aqui, não sei, eu lembro do que eu falei, que eu achava que a Chapecoense ia cair. Eu já não tenho mais essa certeza, porque eu não sei se o América vai ganhar do Fluminense. Acho que muito provável que não ganhe. Tem que ver se vai ser um empate, porque o empate, eu não me lembro se ajuda o América Mineiro, ou se depende do saldo, alguma coisa assim. Não sei, tá difícil postar aqui. Mas o Sport acho difícil ganhar do Santos. O Sport é certeza que cai. Enfim, o que tinha para ser falado foi falado. Mas se for palpitar, eu ainda tô achando que o América Mineiro vai ganhar, vai surpreender o Fluminense. E eu não tô achando que a Chapecoense ganha do São Paulo. Acho que vai empatar. O Vasco não sei. Sei lá, acho que cai Chapecoense e Sport. Vou cravar aqui. Chapecoense e Sport eu acho que vão cair. Eu acho que o América Mineiro surpreende o Fluminense, mas a Chapecoense infelizmente não ganha do São Paulo. Então é isso. Vamos ver como é que vai ser, se eu vou cravar ou não. O América Mineiro tá com o Givanildo de Oliveira, ele assumiu por 5 rodadas, né? Essa é a última dele, então vamos ver como é que vai ser nessa última rodada. Então é isso. Meu Deus, 28 minutos, o Neto vai me matar. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Até a semana que vem. E um abraço do monge. Nossa, de novo? Outra vez essa música? Cansado de sempre ouvir as mesmas músicas nas rádios? Quer conhecer algo de novo e não sabe por onde começar? Conheça o Fermata Podcast, um podcast que fala sobre música de uma forma descontraída e sempre trazendo algo de novo para você conhecer. Acesse fermatapod.com.br e venha ouvir os nossos episódios. Fermata Podcast, música com um toque a mais. Saudações, meu povo. No dia 30 de novembro, agora na próxima sexta-feira, em Las Vegas, vai ocorrer o TUF 28 Finale.
E o card preliminar vai começar às 9h30, horário de Brasília, ou 21h30, para quem preferir. Terão como lutas o peso galo com Raoni Barcelos enfrentando Chris Gutierrez. Peso meio médio, Tim Means versus Rikim Rainey. O peso leve Roosevelt Roberts versus Darrell Rocher. Peso mosca, Joseph Benavides versus Alex Pérez. E o peso pena, Rick Glenn versus Kevin Aguilar. Esse card começará às 9h30, horário de Brasília. E o card principal que iniciará às 0h30 já de sábado, terá Jin Yeon Kim versus Antonina Shevchenko. O peso meio pesado, Darren Stewart versus Edmund Shanabazian. O peso galo, Pedro Munhoz versus Brian Caraway. O peso pena uma mulher, né? Penny Kianzand versus uma adversária a ser definida, aqui no final do TUF 28. O peso pesado, Juan Espino versus Justin Fraser, que também vai ser a final do TUF 28. E para fechar, o brasileiro peso meio médio Rafael dos Anjos contra Kamaru Usman. Isso acontecerá no dia 30 de novembro e encerrará logo no dia 1º de dezembro. E no dia 1º de dezembro terá em UFC Adelaide, que começará às 22 horas de Brasília, com um card preliminar montado pelo peso leve Damir Ismagulov versus Alex Georges. O peso meio médio Keita Nakamura versus Salim Touahari. O peso mosca Kei Kara France versus Elias Garcia. Mulheres, não são lutadores masculinos. O peso leve Mizuto Hirota versus Christos Iagos. O peso mosca Wilson Reis, que é brasileiro, já disputou até título, versus o Ben Naguyen. O peso meio médio Alexei Kushenko versus Yushin Okami. Vão fechar esse card preliminar. O peso meio pesado Jim Crute e Paul Craig vai abrir o card principal, que estará previsto para começar 1h da manhã, já no domingo, dia 2, horário de Brasília. O peso pena Sodiq Yusuf versus Suman Mokantarian. O peso meio médio Jack Matthews versus Tony Martin. O peso pesado Mark Hunt versus Justin Willis. O peso meio pesado Maurício Shogun, brasileiro, versus Tyson Pedro. E quem vai fechar é o brasileiro peso pesado Júnior Cigano versus Taya Tuivasa. Uma luta para o Júnior Cigano ver se consegue prosseguir no UFC. Ele não está indo muito bem, né? As lesões e algumas derrotas atrapalharam a carreira dele. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia, ok? É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook
www.facebook.com/netocastpodcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, Google Plus e YouTube, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!